vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará o teu pé resvalar, nem cochilará o que te guarda. Eis que não cochilará, nem dormirá o que guarda a Israel. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída a partir de agora e para sempre. Aleluia. Feche os seus olhos e falemos mais uma vez com o Senhor. Conversemos mais uma vez com o Senhor. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Vamos conversar com Ele, pedir Ele para revelar a palavra ao nosso coração. Fala, conversa com Ele. Oração é conversa, é diálogo. Espírito Santo, a tua igreja reunida neste lugar está falando contigo. A tua igreja nos quatro cantos deste mundo, ó Pai, está falando contigo, está conversando contigo. Pai, nós pedimos a Ti neste momento, fale conosco, fale no profundo do nosso ser. Não como, ó Pai, nós queremos, mas fale o que precisamos. Senhor, nos envolva nesta noite com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua unção. Pai, abra os céus e derrama bênção sem medida. Senhor, sobre a vida de cada filho e cada filha, em nome de Jesus Cristo. E todos digam, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. O tema da mensagem desta noite é: o verdadeiro socorro não é terreno. O verdadeiro socorro, ele não é terreno. Nós precisamos de entender isso. Muitas vezes nós ouvimos falar, muitas vezes até falamos, mas por um breve momento nós esquecemos e achamos que o nosso socorro é terreno. Querido, eu quero te lembrar nesta noite, querida, eu quero te lembrar nesta noite, que o verdadeiro socorro não é terreno. E quando eu olho para esse texto, este salmo, o autor é anônimo, para a maioria dos historiadores. Mas alguns historiadores vão afirmar, vão cogitar, que foi Ezequias quem escreveu esse salmo. E aqui eu quero começar a pensar com você, na introdução desta mensagem, quem foi Ezequias? Ezequias foi o rei, um rei de Judá. Ele reinou ali 29 anos, 715 a 680, 86 antes de Cristo. Interessante, quando nós olhamos para a vida de Ezequias, ele lutou. No contexto, quando ele assume o reinado, ele vai lutar contra a idolatria naquele contexto. Ele vai tirar todos os ídolos daquele contexto e vai restabelecer a adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Ezequias é alguém diferenciado. Ezequias é alguém a qual Deus estava com ele. Ele vencia as batalhas. O povo de Judá vencia as batalhas. Ezequias, ele vai restaurar o templo, ele vai entrar dentro deste contexto e fazer literalmente aquilo que agrada a Deus. E por isso, Ezequias, no decorrer da história, vai tendo vitórias e mais vitórias, vitórias e mais vitórias. Quando nós andamos conforme a vontade de Deus, quando nós obedecemos a vontade de Deus, nós temos vitória. O Senhor nos abençoa. Querido, querida, nós precisamos de olhar para essa história de Ezequias, entendermos que precisamos de viver plenamente a palavra de Deus.
Mas num certo momento, Ezequias, ao longo da história, Ezequias, ele vai trazer o mérito para ele. Ele vai achar que é ele que vencia. Ele vai achar que a glória era dele. Querido, querida, quantas vezes nós achamos que a glória é nossa? Quantas vezes nós achamos que nós vencemos por mérito nosso? Querido, e quando nós achamos que o mérito é nosso, nós quebramos a cara. Quando nós achamos que o mérito é nosso, querido, o negócio não fica legal. A situação não fica bacana para o nosso lado. Aí nesse contexto, agora o Senhor vai levantar Isaías para ir até Ezequias e falar com Ezequias. Ezequias, conserte. Ezequias, agora você não está me agradando com as minhas palavras, querido. Isaías foi levantado como profeta para ir até Ezequias. E quando nós olhamos para esse contexto de Ezequias, nós vamos perceber um fator tremendo na vida de Ezequias. Ezequias, ele teve uma doença que estava consumindo ele, uma doença muito grave. Podemos dizer, talvez até no contexto a qual nós estamos vivendo, ou podemos apertar um pouquinho, porque se fala pouco sobre câncer, principalmente nesse contexto agora, mas nós sabemos que é uma doença terrível do nosso tempo, e tem ceifado vidas todos os dias. O texto bíblico vai nos mostrar em Crônicas, vai nos mostrar em Reis, vai nos mostrar em Isaías, sobre Ezequias. E Ezequias tinha essa doença grave. Mas Ezequias foi até a Deus. Ezequias foi conversar com Deus, porque o profeta foi até ele novamente e falou com ele assim: Ezequias, coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí Ezequias vai para o joelho. Ezequias vai para um verdadeiro clamor. Ezequias vai para uma verdadeira busca ao Senhor. E conversa com o Senhor. E pede ao Senhor misericórdia. E o Senhor concede a Ezequias mais 15 anos de vida. Querido, querida, eu quero que você entenda nessa noite que o verdadeiro socorro vem de Deus. Deus primeiro vai a Ezequias: você vai morrer. Coloque a sua casa em ordem. Talvez é Deus falando com você nessa noite: você vai morrer. Querido, e é lógico, você vai morrer, meu filho. Você não vai ficar para semente, não. Mais cedo ou mais tarde você vai. Com vírus ou sem vírus você vai. A palavra de Deus para a sua vida nessa noite: coloque a sua casa em ordem. E aí Ezequias coloca a casa dele em ordem. E nós precisamos de colocar a nossa casa em ordem. Precisamos de andar com as nossas contas em dia. Precisamos andar com a nossa vida em dia. Alguém fala: pastor, mas o senhor não pode falar isso. Estamos num contexto aí de crise. Querido, nós podemos estar num contexto de crise, mas nós não podemos pegar isso como uma justificativa para nós darmos calote em ninguém. Precisamos de andar com a nossa vida em ordem. Precisamos de andar com a nossa casa em ordem. Tem um auxílio emergencial que muitas pessoas estão recebendo, mas estão comprando coisa supérflua e estão esquecendo que está devendo alguém. Querido, querida, nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Nós precisamos de andar em dia com as nossas coisas. Nós precisamos de andar em dia com a nossa família. Nós precisamos de andar em dia com Deus. E aí, quando eu olho para esse texto, eu vou observar que Ezequias, ele tinha a esperança totalmente no que não é terreno. Apesar de ter falhado, apesar de ter errado. Querido, você errou. Querida, você falhou. Mas apesar de tudo, você tem que ter a sua esperança no que não é terreno. Tira a sua esperança do terreno e coloque a sua esperança em Deus. Alguns historiadores vão dizer que esse salmo foi Ezequias que escreveu. E dá para nós pensarmos, sim. Não há nenhuma prova absoluta sobre essa afirmação, mas dá para nós pensarmos, porque existem algumas verdades dentro desse Salmo 121 que nos leva a tirar os nossos olhos do que é terreno, que nos leva a entender que o nosso socorro não está na terra,
Querido, querida, eu quero que você entenda nessa noite, e eu sou profeta de Deus sobre a sua vida, o socorro para a sua casa, o socorro para a sua vida, o socorro para a sua família, não é terreno. E aí, quando eu olho para a história, o próprio Deus, ele vai falar com Ezequias através de Isaías, e ele diz assim, para provar que verdadeiramente você vai viver mais 15 anos. O relógio de Acaz, ele vai retroceder. Alguns estudiosos vão dizer que o tempo voltou 40 minutos. Para Ezequias entender que Deus estava dando mais 15 anos para ele. E nesse período teve uma grande guerra, uma grande batalha, a qual não tinha como o exército de Ezequias vencer. E nesse contexto, eu vejo mais uma vez o anjo do Senhor indo de socorro e destruindo um grande exército. Querido, querida, pode estar levantando um grande exército contra a sua vida, querido, mas você, querida, mas você tem que entender que o seu socorro não é terreno. Quantas e quantas vezes achamos que o nosso socorro é terreno? E quando eu olho para esse salmo, eu percebo que eu preciso de tirar o olho da planície. Ezequias tirou o olhar da planície. Ezequias experimentou algo sobrenatural. Ele viu o tempo voltar, mais ou menos 40 minutos, segundo alguns estudiosos. Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. Querido, querida, o exército venceu uma batalha. O exército de Ezequias venceu uma batalha milagrosamente, algo que parecia que não tinha jeito. Querido, é porque Ezequias não olhava para a planície. Querido, como está o seu olhar? O seu olhar está para a planície, o seu olhar está aqui na terra. Mas aí quando eu olho para esse texto, eu percebo que o nosso olhar não pode estar na planície. Ah, pastor, mas o que é olhar na planície? Querido, é olhar para os pessimistas. Tira o seu olhar dos pessimistas. Tira o seu olhar dos agentes do diabo. Tira o seu olhar da mídia. Tira o seu olhar da mídia. Para de olhar para a planície. Tira o seu olhar dos amigos pessimistas. Tira o seu olhar dos familiares pessimistas. E se olhar para a planície. E se olhar para a razão. E se olhar para a lógica, querido, mas nós não podemos olhar pela lógica, nós temos que olhar pela fé. E agora quando eu olho para esse texto, Salmo 121, verso 1 diz assim, olhar, querido, vai mandar nós olhar para os montes, levantarei os meus olhos. Ezequias, pode ser que seja Ezequias ou outro, mas vamos pensar que seria Ezequias dizendo, levantarei os meus olhos para olhar para os montes. Querido, não quer dizer que o socorro vem da montanha, não quer dizer que o socorro vem dos montes. Querido, quando ele diz isso, ele está dizendo assim, eu não estou olhando para a planície, eu não estou olhando para a lógica, eu estou olhando para o alto, eu estou olhando para aquele que é onipotente, eu estou olhando para aquele que pode fazer todas as coisas. Como está o seu olhar? Como está o meu olhar? Como está o nosso olhar? E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que nós precisamos de olhar para Deus. Nós precisamos de olhar para cima. Nós precisamos de olhar para o nosso Deus que é onipotente. Precisamos olhar para o que é onipotente. Sabe, quando eu estou falando em olhar, eu estou falando em ouvir. Alguém fala, como, pastor? Quando nós olhamos, nós fazemos uma leitura. Quando nós olhamos, nós ouvimos. Quando nós olhamos, nós fazemos uma narrativa. Quando nós olhamos,
Nós conseguimos ver toda uma situação. Não olhe para a planície. Olhe para os montes. Não olhe para as planícies. Olhe para Deus. Ouça Deus. Para de ficar ouvindo pessoas pessimistas. Pastor, mas e a razão e a lógica? Está acontecendo, pastor. Querido, pode estar acontecendo, mas eu não olho para a razão, eu não olho para a lógica, eu olho para o meu Deus, eu ouço o meu Deus. O meu socorro não é terreno. O seu socorro não é terreno. E aí, quando eu olho para esse texto, quem fez os céus e a terra? É esse que pode te socorrer. É esse que fez o céu e a terra. Ele pode te socorrer. Ele conhece cada molécula. Ele conhece cada DNA. Ele conhece cada bactéria. Ele conhece cada vírus. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Olhemos para quem fez os céus e a terra, porque Ele é o único que pode socorrer. Foi Ele que fez o planeta Terra, Ele construiu o planeta Terra. Foi Ele que me construiu, foi Ele que te construiu, foi Ele que te fez. Está escrito em Gênesis capítulo 1, vai dizer toda a narrativa da criação. Somos criacionistas, nós cremos num Deus que criou todas as coisas. E se Ele criou, Ele é quem resolve, Ele é quem socorre. Pensando que o autor foi Ezequias, pensando nele dizendo: eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele fez os céus e a terra. Sabe, o conhecimento de Ezequias eu percebo que é tão profundo para com Deus, que alguém que consegue conversar com Deus, e o próprio Deus responde: eu vou te dar mais alguns anos, é alguém diferenciado. Querido, e o crente tem que ser diferenciado. O crente não é comum, o crente não é igual a todos. O crente, ele não dá ouvido aos pessimistas. E como tem pessoas pessimistas? O verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Simples. Seu socorro. O seu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Tudo foi formado por Ele. No princípio, criou Deus céus e terra. Gênesis versículo 1. Verso 2. E sobre a terra tinha trevas. E sobre o mar pairava o Espírito de Deus. E o Senhor vai continuar dizendo ali: haja luz, haja, e tudo acontecia. Haja socorro para a sua casa, haja socorro para a sua família, haja socorro para a sua saúde. Estão falando de Covid-19, tem pessoas precisando de socorro na questão do sistema nervoso. Tem pessoas precisando de socorro porque a coluna está entrevada. Tem pessoas precisando de socorro porque está com dengue num quadro muito elevado. Tem pessoas que estão precisando de socorro porque está com câncer na perna, no sangue. Oh, querido, oh, querida, o nosso socorro não é terreno, o seu socorro não é terreno. Vínhamos conversando, que eu fui buscar uma irmã e vínhamos conversando, e eu disse sobre a vacina. Estamos esperando que surja uma vacina que resolva. Querido, querida, deixa eu te dar um conselho.
E esse conselho também é para mim. Nossa expectativa não pode estar na vacina. Nossa expectativa tem que estar em Deus. Todo sistema humano é falho. A medicina não é exata, é falha. Socorro. Nosso socorro não é terreno. Nosso socorro está naquele que fez os céus e a terra. O seu socorro, querido, o seu socorro, querida, está naquele que fez os céus e a terra. E para nós encerrarmos, Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Ezequias perdeu o controle. Achou que era dono da situação. Você já perdeu o controle. Perdeu algumas coisas porque perdeu o controle. Quebrou a cara porque perdeu o controle. Mas Deus não perde o controle. Ele não perdeu o controle. E quando eu olho para a palavra, eu vejo com muita clareza que Ele não perdeu, não perde e nunca perderá o controle de nada. Verso 3 diz que Deus está alerta. Ele está alerta, atento a tudo que está acontecendo. Quando o verso 3 diz que Ele está alerta, Ele está atento a tudo que está acontecendo. Querido, você não está entendendo nada, mas Deus, querido, está no controle. Deus está no controle. Salmo 121, verso 3. Ele está atento. Verso 4 diz que Ele não dorme. Querido, sabe que você consegue compreender? Sabe, o médico que te atende particular, ele dorme. Às vezes nós estamos sentindo muitas dores e você pode recorrer, nós podemos recorrer ao médico mais caro, o melhor de todos. Querido, e algumas vezes ele não vai te atender. Você não será a prioridade dele. A família será a prioridade. O momento íntimo dele será a prioridade. Existem alguns momentos, por mais profissional que um médico seja, ele vai desligar o telefone. Ele vai desligar todos os meios de comunicação. Mas aí quando eu olho para o Salmo 121, eu olho para o verso 4, diz que Ele não dorme. Querido, querida, a boa notícia para você é que Ele está cuidando de você 24 horas por dia. Ele não dorme. Precisamos vestir isto. Precisamos entender isto. Verso 5 diz que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Querido, isso é muito lindo para nós ouvirmos. Sombra, querido, eu estou aqui e a minha sombra está aqui junto comigo. E o texto diz que Ele é. Deus é a sombra à direita. Sabe, querido, isso é muito profundo. Ele está dizendo, você nunca está sozinho. Aonde você for, você tem a sua sombra. Querido, aonde tem luz tem sombra. Aonde tem luz tem Deus. E Ele é a luz. Nosso socorro não é terreno. Sua vida sentimental, ela não vai ser resolvida com busca terrena. Ela vai ser resolvida com busca espiritual. Tudo aqui nesse plano físico funciona se nós olharmos para aquele que fez os céus e a terra, para aquele que não perdeu o controle. Sua esperança não pode ser terrena. Sua esperança não pode ser terrena. Aí você consegue ter paz em meio ao caos. Aí você consegue ter refrigério em meio ao caos. Aí você consegue ter paz com o barulho das vasilhas, com os panelaços.
uma palhaçada, um povo batendo panela, dizendo que isto é um ato democrático. Querido, nas vielas, nos becos, estão batendo a panela, as panelas não é de hoje. Querido, mas entendendo que Ele está no controle. Na panela pode não ter farinha, na panela pode não ter azeite. Ah, querido, Ele coloca, Ele traz, Ele não perdeu o controle. É Ele quem te mantém de pé. Seu socorro, meu socorro, não é terreno. Precisamos entender isso. Como Ezequias entendeu, mesmo não sendo ele o escritor comprovado desse texto, a Bíblia vai mencionar a história de Ezequias. Ele entendeu que socorro. Ele falhou, ele errou. O profeta foi lá e falou: você errou, falhou. Está achando que isso é muita coisa. Deixa eu contar para você, Deus mandou falar para você, você não venceu nenhuma batalha por suas forças. Foi eu que estava lá com você e você venceu. Aí o profeta vai de novo e fala com ele: ó, Deus mandou te dizer, você vai morrer. Acerta tudo, conserta a sua casa, conserta a sua vida. Ezequias, entendendo que Deus estava no controle, ele falou assim: o profeta falou, foi boca de Deus, mas eu vou conversar com aquele que não perde o controle, com aquele que tem todo o controle, com aquele que tem todo o poder. E ele vai até Deus, e ele vai conversar com Deus, e Deus dá para ele mais 15 anos. Deixa eu lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Essa doença que está te afligindo, essa doença não vai te matar. Querido, isso é tão forte. Sabe por quê? Porque às vezes achamos que uma dor no nosso dedo mindinho vai nos levar. Mas a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é que essa doença não vai te levar. O nosso socorro não vem da terra, vem do céu. Pastor, mas surgiu a vacina. Pastor, mas eu tomo remédio. Querido, só existe uma vacina, só existe um remédio, porque o socorro vem do céu, a sabedoria vem do céu, tudo vem do céu. Querido, eu estou encerrando essa mensagem. O verso 7 e o verso 8 diz assim: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia! Deus seja louvado. Se coloca de pé, por favor. O ministério de louvor pode vir à frente. Mas como Isaías falou para Ezequias, colocar a sua casa em ordem. Querido, eu como profeta de Deus, quero te pedir para você colocar a sua casa em ordem. Sabe, porque você não é daqui. Você não é deste mundo. Você precisa estar preparado. Coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Deus é quem te protege. Mas é Ele também quem vai te buscar. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas vai acontecer. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Como Isaías, eu sou profeta de Deus para a sua vida. Coloque a sua casa em ordem. Eu não sei qual a hora, não sei. Eu não sei qual o dia, não sei. Mas eu sei que
Deus vai te buscar um dia. Precisamos estar com a casa em ordem. Feche os seus olhos enquanto o louvor estiver sendo ministrado. Adore ao Senhor por alguns minutos. Nosso socorro não vem da terra, vem do alto. Aleluia! Mas coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Conserte com a sua família. Conserte com Deus. Quero consagrar Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência. Ensino é profético sobre a sua vida. Adore ao Senhor. A tua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a levantar suas mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Eleva os meus olhos para os montes. Com os olhos fechados, eu quero que você olhe para cima. Levarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, neste momento santo, eu clamo a Ti com os Teus filhos, Pai. Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Pai, o socorro vem de Ti, Pai. O socorro não é terreno, é do alto, Pai. Pai, há muitas pessoas, Pai, neste momento clamando por socorro. Eu uno a minha fé com a fé desta multidão. Pai, clamo a Ti, Pai. Socorra essa pessoa que está enferma. Socorra essa pessoa que está com a alma doente. Socorra esta família, Pai. Socorra, Pai. Socorra essa família que está em conflito. Socorra essa família. Socorra essa família que já até falou em separar, que falou em dividir tudo. Pai, socorra essa família, Pai. Socorra, Pai. Pai, socorro vem de Ti, Pai. Pai, não é do homem, é de Ti, Pai. Pai, socorro é do Senhor. Pai, Pai. Ô Senhor. Pai, eu clamo a Ti, Pai. Pai, certo, Pai. Certo da bênção do Senhor sobre a vida de cada um.
sobre a vida, Pai, de cada filho, cada filha que ora comigo, cada um que coloca a casa em ordem, cada um que se arrepende dos pecados, cada um, Pai, cada um, Pai, Senhor, que decide nessa noite viver para Ti, viver a Tua vontade, Pai, Senhor, seguir os Teus passos, Pai, como Ezequias recorreu a Ti, Pai, Pai, o Teu povo está recorrendo a Ti, o Teu povo está clamando a Ti, Pai, Senhor, atenda este povo que clama para a glória e para a honra do Teu nome, Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um que clama comigo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Diga amém, querido, diga amém, querida. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor.